Rio de Janeiro agora, ao vivo, um caso que chamou a atenção de todo o país. Hoje, a ex-jogadora de vôlei que agrediu o entregador no Rio de Janeiro vai prestar depoimento à polícia após não comparecer na última semana. Matheus Coelzer de volta por aqui com a gente, com os detalhes e a expectativa para esse depoimento, que já se sabe para qual hora exatamente está marcado. Será que dessa vez a ex-atleta comparece, Matheus? Pois é, Adriano, é o que todas as pessoas esperam, né? Ela deveria depor na quarta-feira na DP da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, mas a defesa dela afirmou que ela estava passando por um problema de saúde, apresentou esse atestado médico, portanto hoje ela deve depor a partir das 3 horas da tarde, o que tudo indica. Esse caso, como você falou, teve uma grande repercussão. O Max dos Santos, de 36 anos, entregador, que estava inclusive trabalhando na Páscoa, na região de São Conrado, também na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava aguardando para fazer uma entrega, estava numa escadaria de um prédio quando a Sandra Matias, ex-jogadora de vôlei, passou e naquele momento ela teria falado para ele que ela não acreditava que ele de fato estaria sentado na escadaria do prédio onde ela pagava um IPTU muito caro. Falou que ele era um favelado e proferiu palavras de baixo calão, fazendo com que ele se retirasse do local. Mas não foi só isso. As imagens que foram divulgadas nas redes sociais, quem nos acompanha por imagens pode ver a extrema agressividade da Sandra, que além de dar um soco nele, acaba ainda pegando a guia do cachorro e dando, segundo a polícia, as informações que foram prestadas, usaram o termo chibatadas. Muitos moradores que filmaram esse momento de agressão, houve uma grande comoção por parte dos moradores ali do local. Inclusive, a gente tem a confirmação mais recente de que os moradores do próprio prédio onde aconteceu esse fato estão querendo que ela deixe o local, que ela possa ser expulsa do local diante desse fato. Foram imagens aí que foram divulgadas e tiveram aí uma proporção e um alcance muito grande. Inclusive, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro tirou a concessão da escolinha que ela tinha de vôlei, isso no Leblon, também na zona sul do Rio de Janeiro, diante de todo esse caso. O Max, que é morador da Rocinha, na favela da Rocinha, tem 3 filhos, falou sobre a dificuldade que estava enfrentando, de como ele teve que colocar esse caso para os 3 filhos, sobre a situação de vergonha que ele teria passado. Ele prestou um depoimento, o advogado dele também está acompanhando todo o caso, falou que é necessário o depoimento da Sandra. Ele que colocou como 2 pontos, né? Além da agressão, também ele tenta classificar como injúria racial. Portanto, vai ser extremamente necessário que a Sandra, mais uma vez, agora, de fato, venha até a delegacia da Gávea para prestar o depoimento, diferentemente, né, na verdade, do que ela teria alegado na primeira versão, que estaria com problema de saúde e que não poderia, então, ter ido até o local. Mas as imagens são muito fortes, quem nos acompanha por imagens, de fato, pode ver a brutalidade, né, a agressividade e, segundo as informações obtidas ainda pela Polícia Civil, ela já tem passagem, viu, Adriana, por diversos crimes, como agressão e também injúria racial. A gente percebeu nessas imagens que não foi muito diferente essa ação que ela cometeu com o Max dos Santos, de 36 anos. Tem esse detalhe das outras ocorrências das quais ela já participou, né? Isso deve pesar no julgamento, que vamos ver então se ela comparece hoje. É preciso que ela dê explicações ou conte a versão dela, né, à justiça. Agora, Matheus, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, que essas imagens chocantes rodaram o Brasil, uma vaquinha na internet aconteceu para ajudar esse entregador agredido pela ex-jogadora. Essa vaquinha já arrecadou mais de R$200 mil, é isso? Qual deve ser o destino exato do dinheiro desse valor? Exatamente, né? Ao menos uma atitude nobre por parte de apresentadores, artistas aqui do Rio de Janeiro, diante, como nós falávamos, né, anteriormente, da repercussão dessas imagens que foram divulgadas. Houve uma grande comoção, não só por parte desses artistas, apresentadores que criaram, né, essa vaquinha virtual para que se pudesse ser arrecadado esse valor que já superou R$200 mil. Esse dinheiro ainda não chegou até ele. Agora, teve uma outra situação que gerou bastante comoção,
é que o aplicativo que ele fazia entrega, né, que ele estaria cadastrado, entregou também uma moto a ele e também uma motocicleta elétrica, ou seja, além desse valor de R$200 mil, ele teria ganhado então esses dois transportes, né, além da motocicleta elétrica e a motocicleta comum. E ele falou que o que ele procura nesse momento é fazer um investimento na compra de uma casa, quem sabe sair da Rocinha, no local que ele tem enfrentado dificuldades para morar. Ele que já também no depoimento falou que trabalhou como porteiro, que trabalhou como garçom e que só quer de fato trabalhar para dar uma condição melhor para os filhos dele, para os 3 filhos deles, né? Então agora, de fato, aí se tem esse bom resultado perante a vaquinha, mas não se tem a data ainda de que ele deve receber. O que de fato se sabe é que, diante de uma situação tão difícil, algumas pessoas se solidarizaram com essa situação e ajudaram e devem continuar ajudando, porque esse valor ele foi arrecadado em menos de 48 horas. Claro, as imagens são muito impressionantes, né? De violência e também de humilhação. Matheus, você já volta aqui com a gente, Amanda Klein. Essas imagens devem, claro, fazer parte de todo o processo. É preciso ouvir a versão da Sandra. É impressionante que uma pessoa chegue a esse ponto de briga na rua, né? Qual a sua avaliação sobre esse caso, hein? E também por ela já ter tantos outros casos de violência no currículo policial. Adriana, eu acho que esse caso representa algumas das piores chagas, das chagas mais assustadoras representadas na sociedade brasileira, né? Por um lado, você tem a Sandra, que representa o preconceito, o racismo, a desigualdade social. Quando ela pega a coleira do cachorro, a violência, né, que existe nessa sociedade para agredir o entregador, o Max Ângelo dos Santos. Por outro lado, o Max Ângelo dos Santos representa o trabalhador que tem que se desdobrar em mil versões dele mesmo, 1000 facetas para arranjar um trabalho, para sobreviver, para trazer sustento para sua família. Nosso repórter aí mesmo contou a trajetória dele, quer dizer, ele trabalhou como porteiro, trabalhou como garçom, agora trabalhava como entregador. Quer dizer, é aquele trabalhador que constantemente tem que se reinventar, ou porque é demitido do trabalho, ou porque a renda é insuficiente para sustentar a família, ou porque precisa fazer um bico além daquele trabalho que já tem com ou sem carteira assinada, mas precisa fazer um bico como entregador, como motorista de aplicativo. É esse o dia a dia da maioria das pessoas que trabalham no Brasil e que tentam trabalhar honestamente para sustentar suas famílias. E aí vem uma pessoa como essa, uma ex-jogadora de vôlei, sei lá. Olha só, esse momento, eu acho que é um momento tão violento, né? Porque você tirar a coleira do seu cachorro, quer dizer, você iguala aquela pessoa, aquele corpo a um animal, você tira a guia do cachorro e começa a açoitá-lo. E remete também a todo o nosso tempo de escravidão, aos séculos de escravidão no Brasil. Então, é uma herança muito ruim. Olha, parece que é uma senhora de engenho açoitando um homem, um corpo negro. É isso que ela está fazendo, em última instância, né? Um senhor de engenho, um capataz açoitando um negro. É muito violento, é uma imagem de uma perversidade enorme. Olha, eu espero que ela seja punida exemplarmente do ponto de vista judicial, porque do ponto de vista da sociedade, o tipo de alienação a que ela foi submetida, ao ostracismo, perdendo o emprego, perdendo os amigos, perdendo qualquer tipo de aceitação, inserção na sociedade que ela tinha, isso já é um castigo horrível, porque a pessoa se vê completamente sozinha e completamente abandonada por todos, né, pela sociedade. Agora, que juridicamente, que legalmente, ela também tem a punição que merece e que a lei prescreve. Luiz Felipe Dávila, qual resposta a justiça deve dar a esse caso? Olha, Adriana, é evidente, é um caso flagrante de uma agressão infundada de uma pessoa desequilibrada, né, atacando uma pessoa que estava fazendo o que a maioria dos brasileiros fazem, trabalhar seriamente, duramente, para sobreviver, para sustentar a sua família. Agora, isso também traz uma outra questão importante, né? Essa história não pode se passar impune, é óbvio, ela tem que ser punida, tem que ser punida de acordo com a lei. É muito bonito ver a solidariedade das pessoas, né, se juntando nessa grande vaquinha para ajudar uma pessoa que está ralando para dar uma vida melhor à sua família, né? É bom ver como ele também está reagindo muito positivamente, no sentido de como que ele quer usar esses recursos. Agora, nós temos que pensar o seguinte: a vida
no Brasil é muito duro para quem vive nessa informalidade, vivendo de um biquinho atrás do outro. É isso aí, foi porteiro, agora está no aplicativo. Por que isso? Porque nós temos de rever e continuar as nossas reformas, principalmente a reforma da legislação trabalhista. Hoje o Brasil tem uma legislação trabalhista que tem 40 milhões de brasileiros com carteira assinada, mas tem mais de 70 milhões, mais o dobro da população quase, que trabalha de bico na informalidade. E a informalidade é um castigo, sim, para as pessoas, porque ali não tem direito nenhum. Então nós temos também de olhar para o outro lado, é a dignidade do trabalho. É para que inserir essas pessoas na economia e não viver à margem, porque essa viver à margem é sempre aquela luta constante, difícil do batalhador pela sobrevivência. Então, o Brasil também precisa ter coragem de ajudar as pessoas que querem trabalhar, empreender, produzir, poder fazer isso sem essas amarras absurdas do Estado, que no fundo cria mais um reduto de privilégio. Aqueles que têm carteira de assinada têm um monte de privilégio. Agora, metade da população que está na informalidade não tem direito nenhum. Então, esse é um bom caso para mostrar, primeiro, que essa agressividade e impunidade precisa ser punida rapidamente. É bonito ver a questão da solidariedade, mas nós precisamos ver um problema estrutural, que é mais de 70 milhões de brasileiros que vivem na informalidade.